Aleluia, que alegria estar aqui. Nosso voo foi uma benção, gente. Eu falei assim, cara, só pode ser porque a coisa vai ser boa. Daí, quando eu falei assim, até mandei para a pastora Mirna, eu falei, pastora Mirna, não sei se a gente vai chegar hoje, mas a gente vai. A gente chega, não sei se hoje, mas a gente vai chegar. E daí eles mandaram a gente sair do avião, vocês não acreditam? Nós dentro do avião, saímos do avião para fora. Falei, não, tá de mentira, eu falei. Só falta agora eu perder a mala agora com todos os livros lá. Falei, não, é mentira, isso não pode ser. Aí tá, beleza, saí, voltei. Daí daqui a pouco eu olhei lá, falei para as meninas, daí falei para a pastora Dorileia, para a Cassiana, a pastora Cassiana estava comigo, falei, gente, eles estão entrando de novo, vamos. Aí saímos correndo para entrar, graças a Deus chegamos. Amém? Queridos, eu me chamo Marlice. É um nome bem difícil. Minha mãe, quando ela resolveu colocar esse nome, ela e meu pai juntaram 2 nomes, Maria Alice, se tornou Marlice. Então, né, você viu como eles são criativos, né? Já deu para ver, né? Então, e também eu sou mãe de 2 filhos. Eu tenho um menino que já é casado, que ele tem 30 anos, já é pastor, tenho uma nora, tenho um netinho de... É eu que tenho que mexer lá atrás? Vocês mexem, né? Ah, fechou, obrigado. Daí tem uma nora linda lá, ó, e aquele piazinho, gente do céu. Vó é boba, né? Gente do céu, olha lá, coisa mais linda é aquele piazinho lá, o José, né? E o meu marido faleceu, então ele não teve a bênção de ver esse piazinho lindo nosso. E agora tem uma menininha na barriga da mãe. Você vê que eles estão obedecendo a ordem, crescer e multiplicar-vos, enchei a terra, né? E sujeitai-a. Então eles estão bem certinho, eles já estão vindo para o segundo. E a minha filha, que ainda é solteira, que está ali, que é a Yasmin, né? Que hoje, inclusive, ela está fazendo foto de formatura, vai se formar. Então, é uma família muito... Bom, né? Isso não vale, né? Porque aí eu falando de mim mesmo, né? É uma família linda, né? Amém? E assim, então, para a glória do Senhor Jesus... O Senhor nos escolheu. Meu esposo, ele morreu na pandemia e ele era o pastor da igreja. Só contar um pouquinho o testemunho para vocês. E foi assim um período muito difícil para nós na época, tudo. Mas o pessoal teve um sonho, vou contar o sonho para a gente iniciar. E nesse sonho, a menina chegou para mim e falou assim, pastora Marlice, e o Zé Roberto já quase um mês já no hospital. E ela falou assim para mim, pastora Marlice, olha, o Senhor me mostrou a senhora com o carro do pastor. E o pastor estava no volante, e o carro caiu num buraco, e o pastor sumiu do volante. E a senhora pegou esse carro, o carro dele, e levantou ele com a mão, entrou no volante e dirigiu e foi embora. Eu falei, misericórdia, Deus vai levar ele, né? E Deus já tinha falado várias vezes que ia levar. Na verdade, quando entubaram ele, eu já sabia no meu espírito, o Senhor tinha falado que tinha entubado errado, tudo. Então, foi uma grande perda, eram 30 anos de casamento. Gente, quando estava bom pra caramba, quando a coisa estava pianinho, as mulheres aqui casadas entendam. Quando a gente não precisa falar mais nada, até água eles trazem. Né? Quando a coisa está bem treinada, coisa boa, né? Deus aprova o Senhor recolher ele, né? Amém. Sim, ele estava super bom, gente, de verdade. Né? E, nossa, mas foi muito doído para nós. Eu gosto muito de brincar, tudo. Mas deixa eu só te apresentar. Hoje nós temos uma igreja em Curitiba. A igreja, ela, bem dizer, duplicou, triplicou mesmo de tamanho depois que o pastor se foi. Então o Senhor deu uma graça. Não é por causa de quem eu sou, não é nada disso, mas é uma graça pelo quem Deus é. Entende? E eu creio que o Tabernáculo de Davi, que é a igreja onde a gente congrega, ele tem um segredo. E o segredo, eu creio que hoje eu quero, junto com vocês, trazer esse segredo para que vocês possam desfrutar da mesma coisa. Sim, Senhor. E o Senhor quer deixar uma palavra profética já para vocês, como igreja. Amém. Eu estava olhando o vídeo na hora do louvor e eu comecei a ver as águas vindo. E o Senhor falou bem assim para mim, pastora. Ele disse, assim como as águas cobrem o mar, eu virei sobre esta igreja, e essas águas são as multidões de almas, que será imparável, o Senhor usou, imparável, então vai crescer muito. E ele disse que hoje ele está enviando um anjo para ajudar nesse negócio que você quer fazer para a igreja, amém? Então ele está enviando um anjo específico para ajudar no negócio.
E hoje Ele mandou, amém? Ninguém vai poder parar o que Deus está fazendo nesse lugar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto estava ali, comecei a glorificar. Falei, meu Deus, daqui a pouco os irmãos vão me expulsar daqui. Eu vi que todo mundo estava glorificando, eu falei, tá tudo bem. Então estou em casa. Queridos, esse livro que eu trouxe hoje aqui, são os 20 anos que a gente trabalhou na área de liderança lá do tabernáculo. O que a gente fez então nesse tempo? O que eu fiz? Eu peguei toda a matéria, tudo que nós aprendemos, tudo que o pastor Zé Roberto nos ensinou e montei esse livro sobre liderança. Então aqui está a visão da igreja, do tabernáculo, mas principalmente como um líder precisa ser um líder de caráter, um líder cheio do Espírito Santo e todas as coisas. Então está nesse livro. Se você quiser, então, você pode com certeza estar adquirindo ele. É R$ 49,90 lá. Eles parcelam no cartão em 10 vezes se você precisar, tá bom? Então, ai, pastor, eu não posso. Pode, em 10 vezes, R$ 4,99 não vai ficar caro. Amém? Então faz lá. Esse é da pastora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E esse foi o livro que eu escrevi. Está saindo o volume 2 dele, que é Das Portas do Céu. E é o que nós vamos falar hoje. Quando o pastor morreu, eu precisava de algo. E eu peguei Covid também junto com ele. Só que ele internou e eu não internei. E daí, quando eu não internei, eu pegava e eu ficava falando com Deus nas madrugadas, sozinha, trancada no quarto, porque eu não queria que a minha filha pegasse. Ela ficou dentro de casa com a gente, ela não pegou Covid na época. Foi o sobrenatural de Deus. Só que foi aquela cepa mais forte, sabe? Então, meu pulmão queimava. E eu lembro que eu falava, Deus, o que eu faço? E ele falou para mim assim, filha, adora. Aí eu pegava e ficava cantando, e eu amo louvor, gente, eu amei esse pessoal do louvor aqui, parabéns. E daí eu peguei, depois vocês vêm me ajudar no final. Tá combinado já com o louvor? Ah, tá bom, então beleza. Aí o que aconteceu? A gente pegou então, e eu comecei a orar com o Senhor. E o Senhor começou a me revelar as palavras. E foi durante 1 ano, nós trouxemos uma série de mensagens para a igreja, e Deus falou para mim sobre as portas do céu. Então são chaves, segredos que Deus deu para que portais de glória fossem abertos, e Ele mostrou exatamente dentro da palavra, é o que eu vou falar com vocês hoje. Dentro dessas portas, hoje nós vamos falar sobre a porta da presença, que ninguém pode viver sem a presença de Deus, porque um evangelho sem presença é um evangelho morto. Então é uma das principais portas. Já estava vendendo livro para a pastora ali, falando para ela, ai, não sei o que. Eu falei, gente, pastora, você não tem ideia, o 2 está melhor que o 1. Ela falou, sério? Eu falei, sim, lá está o Espírito Santo. Comecei a fazer a propaganda para ela. E, né, esse aqui a pastora já leu, ela recomenda, eu creio. Amém, glória a Deus. Daí então vamos começar aqui e falar sobre. Obrigada, pastora. Aleluia. Queridos, então, hoje o Espírito Santo, ele falou comigo muito forte. Quando o Senhor levou então o Zé Roberto, ele começou a falar sobre isso. E aí o Senhor me disse assim, as portas do céu. Apocalipse, o texto é Apocalipse 21, de 9 a 22. E está ali o texto. Em Apocalipse 21, 12, diz assim, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Preste atenção. Então Deus já está dizendo no livro do Apocalipse qual era o nome das portas. E estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nesses fundamentos estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, 12 tribos, 12 apóstolos, e tinham 12 pedras preciosas. A gente fala dentro deles, mas eu vou me ater hoje apenas à porta. Então nós vamos falar sobre as portas. As 12 tribos, você muito bem sabe, não sei, quantos conhecem as 12 tribos? Quantos não sabem o que é as 12 tribos? Ah, todo mundo sabe, beleza. Tá bom. Gente, as 12 tribos de Israel, então é o seguinte, quando Israel começa, Deus separa ali Abraão e
para ele, através dele, vem o filho da promessa, Isaque. Logo em seguida que vem Isaque, Deus então, depois de Isaque, vai ter então Jacó e Esaú. E dentro disso, Jacó, ele vai sair da terra, fugido por ter roubado a bênção da primogenitura, e ele vai se tornar Israel, ele vai se tornar o patriarca então. Esse patriarcado, que Jacó muda de nome para Israel, ele vai ter 12 filhos homens. Esses 12 filhos homens dele são as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos, são filhos queridos que dentro do livro que Deus vai falando comigo, e que são as 12 portas, como Israel, Deus mesmo diz, ele é um escolhido de Deus, ele é o primogênito de Deus, Deus separa Israel para ele, então através desses 12 filhos que Deus coloca o nome nas portas, essas 12 tribos, então são as entradas que Deus dá para a porta do céu. Hoje nós vamos falar da porta da presença. Ezequiel 48:31 diz assim: e as portas da cidade serão conforme o nome das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta Ruben, uma porta Judá e a outra porta Levi. Quando então já o profeta Ezequiel está falando, ele está falando da mesma cidade celestial que João vai falar em Apocalipse. A cidade que vai descer do céu. Então a cidade na qual eu e você vamos morar. A cidade onde nós vamos habitar. E quando ele vai falando então, ele começa a usar os termos e vai usar o nome dos filhos então de José, ou também chamado Israel. Muito bem, e diz assim, Jeremias 33, 17 e 18, naqueles dias Judá será salvo. Então Judá é um dos 12 filhos dele também. Judá, inclusive no livro fala, se você depois vai ler lá, você vai ver que vai falar que ele é a tribo de louvor, é a tribo da adoração, é a tribo da intimidade, é a tribo que se derrete na presença do Senhor, ok? Judá é uma tribo de guerra também, e lá estão os motivos até. E daí diz assim, e nunca, continuando, e Jerusalém habitará seguramente, ela será chamada Senhor Justiça Nossa, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi. E aí ele está começando a falar sobre a tribo de Judá, no versículo. Um homem que se assente no trono na casa de Israel, e nem aos sacerdotes. Continuando, no 18. E nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, os levitas da casa do Senhor, a tribo de Levi, que é o terceiro filho de Jacó, é o terceiro filho que ele tem com a primeira, ele tem 2 esposas, Lia e Raquel, Jacó. Essas 2 esposas dele, elas são 2 irmãs. A mais velha, de acordo com os costumes da época, é o que eles dizem, ela então vai e casa-se no lugar da irmã mais nova, apesar de Jacó ter trabalhado 7 anos para casar com a mais nova. E o pai dela engana, mas eu tenho um texto que eu digo assim, e Lia sofreu muito, eu creio por isso, porque ela cobiçou algo que não era seu. A cobiça, a inveja, ela, ainda que você diga, é uma inveja boa, nunca inveja é boa, né? A inveja sempre é ruim. Você pode admirar, mas não invejar. Amém? Quando você admira é diferente. Puxa, eu vou conseguir chegar lá, eu vou crescer também, as coisas vão acontecer na minha vida. Mas quando você inveja, você vai cobiçar o lugar de alguém. E quando você vê as leis de Israel, uma das leis é que diz, inclusive dos 10 mandamentos, é: não cobiçarás a mulher do próximo, nem os seus bens, nem as suas coisas. Então, ele está falando que é uma das leis. E essa menina, essa Lia, ela cobiça o esposo, sim, o marido da Raquel. E o que acontece entre as 2 irmãs, então? Ali vai começar uma contenda. Por que você diz isso, pastora? Porque no dia em que a Lia vai casar com o Jacó, se ela não quisesse casar com ele, ela chega de noiva, ela não abre nem a boca, porque se ela fala, Jacó, ele ia reconhecer que não era a Raquel, né? Então ela nem abriu a boca, e o Jacó foi lá e tascou-lhe o pau. Simples, né? E daí quando acorda no outro dia, ele fala, meu Deus, quem é você? Dela, eu sou a Lia. Daí ele, para não dizer que ela era feia, o que ele fala? Tem olhos meigos, né? Mas a gente entende, né? Que ela tem olhos meigos. E nisso então,
começa a briga entre essas duas irmãs. Só que Lia sofre demais, queridas. Isso que eu falei sobre a cobiça. Nunca dá para cobiçar. Porque ela casa-se com alguém que não a ama. E Jacó vai ter Raquel como a preferida dele o tempo todo. O que Deus vai abençoar Lia? Com filhos. E vai dar filhos e filhos e filhos, que são as tribos. Nisso que ele dá os filhos para ela, uma das tribos, o terceiro filho dela que ele tem com ela, é Levi. O nome Levi significa união. Ou seja, agora, olha o sonho dela, ela diz: o meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Então aquela época ter filhos era como colocar flechas na aljava, porque você tinha coisa para batalha, você tinha flechas para batalha. E o que acontece com ela? Essa cobiça dela, então começa a trazer problemas na vida dela. Deus, Ele escolhe cada um dos filhos, independentemente, as 12 tribos por Deus são escolhidas. Deus trabalha com os 12 filhos de Jacó. E no meio disso, acontece um problema muito sério com Levi. Levi, queridos, ele é sanguinário, a Bíblia diz. Por que ele é sanguinário? Vou passar lá para frente, tá? Levi é sanguinário porque quando eles estão passando e andando e fazendo as peregrinações, como eles não tinham local fixo para morar, a filha de Jacó, Diná, ela vai e passa por uma cidade chamada Siquém. E ela vai sozinha na cidade. Chega na cidade, um rapaz que é o príncipe de lá, filho de Amor, leva ela para dentro e estupra ela. Há um caso de estupro, já no começo dos pais da história. E nisso, Levi, que é irmão dela, e Simeão, que são os dois, eles então vão arquitetar um plano. Nesse plano que eles vão arquitetar, uma maldição vai vir sobre a vida deles. Porque Jacó agora vai lançar uma maldição sobre os seus próprios filhos. E o que acontece a partir daí? Em Gênesis 34, então, essa menina vai pedir, então, junto com o rapaz se enamora por ela, resolve casar, o pai vai junto, o rei daquele lugar, e eles pedem em casamento, e daí os meninos viram e falam para o pai assim: não, tá bom, vai casar com a nossa irmã? Vai. Ah, tá bom, pode casar. Só que todo mundo vai circuncidar. Todo mundo vai cortar o prepúcio e vai ficar ali. E leva pelo menos 5 dias para recuperar um adulto, no mínimo, do prepúcio que foi cortado. Então, o prepúcio é uma pele, no membro masculino, que é cortado. Não, para explicar para quem não sabe, né? Aí fiquei pensando aqui como explicar, obrigado. E nesse momento, essa pele que foi cortada, então, eles então começam a estar convalescendo naquele momento. E Levi faz um plano junto com Simeão. Quando eles estão no 3º dia, que é o dia mais crítico, eles passam na cidade e matam todos os homens, mulheres, e ficam com as crianças, com os bois, com as vacas, com todo o gado, e aí é onde a maldição vai entrar. Eles são chamados de sanguinários. A pergunta é: bom, esses homens que se tornaram sanguinários, e Jacó vai amaldiçoar eles, e vai falar ainda, e vai ficar muito brabo. Eles falam: não, mas nós fizemos justiça. A minha filha, a minha irmã foi tida como prostituta por esse cara, então nós fizemos justiça ao fio da espada, e por isso nós trabalhamos assim. Queridos, a sentença de morte então agora é liberada sobre eles. Gênesis 49, 5-7 diz assim: Jacó profere a seguinte maldição: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, ele não entra a minha alma. Com a sua congregação, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teimosia arrebataram os bois. Maldito seja o seu furor. Veja, o pai proferiu uma, diga maldição. Diga, pai proferiu uma. Mas a maldição, queridos, lembre-se de uma coisa: sempre existe o remidor. Talvez a sua vida tenha tido uma maldição do passado, mas Deus levanta sempre um remidor. Amém? Olha só. E ainda diz Jacó para eles: pois era forte e dura sua ira, eu os dividirei em Jacó.
eu os espalharei em Israel. Qual é a lição que nós tomamos disso? A lição que eu tomo dessa tribo, que ainda que no nosso passado, os nossos antepassados possam ter sido homicidas, os nossos antepassados possam ter lançado maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa, maldição sem causa, muitas das coisas eles possam roubar, talvez matar, ou seja, essa tribo vai ter um significado e um sentido diferente e vai mudar toda a história, para que o nome dela seja uma das portas do céu. Amém? Deus vai mudar a história dela. Por quê, pastora? Porque nós decidimos o nosso futuro. Somos nós quem fazemos o nosso futuro. Ah, pastora, mas a minha vida não dá certo porque a minha mãe foi assim e aconteceu isso. Não, a tua vida vai dar certo. Ela tem como dar certo. Você decide o seu futuro. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se faz maldito por mim e por você. Então, como Jesus se faz maldito, ele vai pendurado no madeiro, que é em Gálatas 3,13, porque diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Deuteronômio 21, 23, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando que a maldição pode ser quebrada. Porque Jesus foi o remidor. Amém? Muito bem. Então, apesar de Levi e Simeão terem sido sanguinários, mesmo com todo o sangue derramado, Levi então trará Deus mais à frente, lá na história, Deus vai mudar o destino profético dele, a ponto de se tornar alguém carregador da presença de Deus. As palavras dele foi dura, a história da tribo agora vai mudar, e Deus vai mudar a sorte deles. E para mudar a minha sorte, basta eu ser diferente. Amém? Moisés então vai nascer no contexto dessa tribo. Moisés então, logo depois que as 12 tribos estão lá, o pessoal vai passar fome, e eles vão ter que morar no Egito, eles vão morar no Egito, José do Egito está lá, está governando, morre José do Egito. Dentro desse contexto eles viram escravos, porque o próximo rei que vem não os conhece, não conhece a história. E Deus vai suscitar um remidor, e o nome dele é Moisés. E Moisés então, no meio dessa história, ele vai ser o libertador, inclusive dessa tribo, não apenas de Israel, mas inclusive dessa tribo. A tribo dos sanguinários, a tribo que não tinha jeito, é a tribo que agora eles vão levantar, o próprio Deus vai levantar o remidor. Moisés vai se tornar um tipo de Cristo então, e ele vai ser então o libertador. Quando Moisés então vem à terra, e agora nós vamos aprender com Joquebede e Anrão, 3 lições que eu aprendo com Joquebede. Quando Moisés vem, acontece a seguinte coisa. Veja, quando o diabo quer matar uma geração, ele vai lançar pessoas para assassinar a geração. E o que acontece no contexto dessa história? É a mesma dos tempos de Jesus, e é a mesma dos nossos tempos, queridos. Eles resolvem matar as crianças. Por quê? Porque essas crianças serão a geração que Deus está levantando para essa terra. Deus está se provendo de pessoas dele, ele está falando que vai crescer, que nós vamos governar com ele, que nós vamos manifestar. Mas pastora, vai vir tribulação? Que venha, mas que em nome de Jesus a gente seja arrebatado. Amém? Alguém quer ficar na grande tribulação? Nem eu também, obrigado também. Gente, porque é pavoroso, só de ler, você não tem medo só de ler? Eu tenho medo. Então, nisso tudo, queridos, nós nesse tempo todo que a gente vê, Joquebede então está nesse momento, tem que matar a criança ela esconde ela por 3 meses, Moisés nasce formoso, no meio, o decreto é de morte, ele tinha que morrer, então o diabo não quer que nasça o libertador. Nesse momento então Joquebede esconde ele, por 3 meses, ela tem 3 lições que eu aprendo com ela. Primeiro, ousadia. No meio de uma carnificina, ela é ousada e não resolve obedecer à ordem de Faraó. Ela não vai deixar o seu filho morrer. Segundo, confiança em Deus. Ela teve confiança em meio ao caos. E terceira coisa, ela desobedeceu o decreto das trevas. Ela não aceitou esse decreto. E por causa disso, esse libertador então agora vai crescer no meio do palácio. Quando ela coloca ele sobre as águas, e o nome Moisés quer dizer das águas o tirei, ela coloca ele sobre as águas, ele vai no cesto de betume, que está no rio, e o rio Nilo é bem grande, querido, você não tem ideia como ele é grande, parece que ele tem 7 quilômetros de extensão.
E ele é o maior rio também do Egito, que ele sai do Egito de um lado e ele atravessa até o outro lado. Ele vai de 2 continentes, da Ásia para a África, de tão grande que ele é. A gente teve, graças a Deus, fui lá conhecer. Não é muito bom de comer lá, né? Eles me venderam um pombo lá, dizendo que era frango. Mas eu olhei, não era os ossos de frango. Então, só voltando agora na palavra, tá? Então, tem essa parte, né? Gente, misericórdia. E Moisés, então, agora, ele vai sair desse contexto e ele vai entrar dentro do palácio. A filha de Faraó pega ele na água, a sua irmã vê, a sua irmã vai falar ali com ela, e ela, então, eles vão começar um trabalho todo ali, e ele vai crescer, então, dentro do palácio. Ele vai aprender as leis de Faraó, vai aprender toda a prática do Egito, ele se torna um príncipe do Egito, ele cresce no Egito, ele se torna um grande homem, só que ele vai cometer o mesmo erro da sua tribo. Levi e Simeão são sanguinários, e eles faziam justiça com as próprias mãos. Moisés então está passando, eles estão brigando no meio do caminho, ele vê lá o egípcio maltratando então um judeu, e naquele momento que ele está maltratando o judeu, ele pega a sua espada e mata o egípcio. Eu sou o libertador de Israel, sou eu vou fazer pela força do meu braço. Querida, nunca tente fazer nada na sua casa, nem com seu marido, nem com a sua família, pela força do seu braço. Amém? Isso vai gerar problemas, e esses problemas daí vai acontecer como aconteceu com Moisés, e Moisés teve que fugir. Ele fugiu para não ser assassinado, e ele ficou fora 40 anos pela legislação deles, era o tempo que dava para que ele não fosse morto por ter matado um egípcio. Quando Moisés então está já 40 anos no deserto, aguardando o tempo, ele tem um encontro agora com Deus. Moisés vai encontrar Deus na sarça ardente. E agora vem a frase célere que nós conhecemos muito de Moisés: não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não for. A presença de Deus transforma vidas, a presença de Deus tira maldições, a presença de Deus vai mudar a sua vida, a presença de Deus faz com que você, ao encontrar a sarça ardente, toda a maldição seja quebrada. Quando ele encontra então com a sarça ardente na presença de Deus, a primeira coisa que Deus diz para ele: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o solo que você está pisando é terra santa. Moisés, então agora você está entrando na minha presença, eu quero que você então me conheça. E agora Moisés, ele fala assim: eu não sei falar. Moisés dá todas as desculpas que nós também damos no Evangelho, e nós damos várias desculpas. Senhor, eu não posso pregar a tua palavra, porque eu nem sei falar, Senhor, eu não sei fazer isso, como que eu vou falar para as pessoas? Você só dá o testemunho da sua vida, irmão, você vai ver o quanto as pessoas vão ser transformadas. Dê o testemunho da sua vida, você vai ver o tanto que as pessoas vão se identificar com você. Amém? E aí o que Moisés faz? Moisés, naquele contexto todo com Deus, ali conhecendo Deus, tendo impacto com Deus, então ele obedece à ordem de Deus. Deus diz para ele assim: põe a mão no seu coração, eu vou mostrar o que aconteceu com você, quando você quis ser igual a Levi, igual a sua tribo, sanguinário, você pegou a espada, põe agora a mão no seu coração. Quando ele põe a mão dele fica leprosa. Isso significava o coração dele, que estava rejeitado pelos seus irmãos, a forma como ele estava vendo as coisas, a rejeição que ele tinha sofrido, tudo que ele acreditava, que ele era o libertador, todos os seus sonhos tinham caído por terra. Ele acreditava na promessa, ele acreditou que Deus salvou e pôs ele lá, ele aprendeu tudo o que precisava aprender, até a arte de guerra com os egípcios. Quando você vai estudar sobre Moisés, mais profundo, você vê que ele aprendeu sobre guerra. Ele sabia guerrear. Não é na força do seu braço. Quando Deus fala para ele: agora ponha de novo lá, eu vou te mostrar. Quando ele põe, a mão dele fica novamente como pele de bebê. Quer dizer, eu estou curando você, Moisés. Eu vou fazer de você agora o que eu chamei você para fazer. E um grande libertador você será. E hoje Deus está mandando dizer para você que está aqui, que Ele vai usar você para libertar não só a sua casa, mas Ele vai usar você para libertar até os vizinhos ao seu redor. Sabe, as pessoas que estão precisando mesmo, vai vir um amor no seu coração, de um jeito. Não haja pela emoção, haja pelo Espírito. Sabe, fale na hora certa, testemunhe, às vezes só ore.
Não fale muito, testemunhe. Minha vida é assim. Que bênção. Senhor, eu quero orar pela minha irmã aqui. Senhor, o Senhor é Deus que faz milagre ontem, hoje, eternamente. E o Senhor vai fazer. Sabe por que Deus faz? Porque Ele conhece você e Ele conhece também a pessoa que precisa. Você será um instrumento de justiça na vida dela. Amém? Para a glória do Senhor. Então agora esse libertador que está lá, ele vai ter que voltar para libertar o povo. E ele vai então, ele tira o povo de lá, vem as pragas do Egito, vai tentar então destruir ali tudo. Então eles não querem liberar o povo, até que Faraó fala, não, manda os caras embora, pelo amor de Deus, já matou meus primogênitos, trouxe 10 pragas, acabou com a gente está tudo destruído. Não, vai embora de uma vez. O Moisés então pega com o povo, sai com o povo, e aqueles milhões de pessoas com ele andando. Gente, se a gente andando em 100, você já se perdeu metade ou não? Eu fico imaginando eles com milhões, né? Gente, eu já estava, meu Deus. Às vezes eu vou fazer lá, vamos para Joinville. Quantas nós vamos? Em 80, eu falo, misericórdia. A gente já se perde, né? E Moisés foi muito sábio, porque ele levou todos eles. E aí, eles vão ter que passar ao mar. Agora vai vir um batismo sobre eles, mas não é aqui que eu quero entrar. E eles atravessam o mar, chegam então para o outro local. E aí, deixa eu pegar aqui. Já fui lá na frente. E aí, Faraó resolve ir atrás deles novamente. E Deus então vai ter que abrir o mar vermelho para eles passarem. A palavra que Deus me deu para dizer para vocês é que ninguém, queridos, tem o poder de acabar com o seu destino a não ser Deus. Amém? Ninguém. Ainda que o Faraó esteja lá tentando um marido, alguém, um pai, uma mãe, ninguém pode acabar com o seu destino. Aquilo que Deus tem para você profeticamente, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Se você não crê, eu creio por você. Amém? Ninguém pode parar então o que Deus começou na sua vida. Ninguém tem autoridade para isso. Agora vai vir a quebra de maldição que eu falei da tribo de Levi. E agora é que eles vão mudar todo o seu destino. Veio Moisés, o remidor, tirou eles do Egito, arrancou eles de lá, parabéns. Só que agora Deus quer mudar a sorte de Levi. Moisés sobe para o monte, vai pegar as tábuas da lei, vai aprender uma nova cultura, vai ensinar o povo de Israel a ser um povo de Deus. E ele está lá 40 dias e 40 noites. O povo daí de Israel vira para o irmão dele e fala assim, o negócio é o seguinte, cara, Moisés morreu. Ele morreu, a gente sabe. O cara não voltou mais, 40 dias. Nós estamos aqui sem fazer nada, estamos de varde. Né? Nós estamos de varde aqui sem fazer nada. Sabe o que é de varde ou não? Isso é do sul, né? De varde é que você está assim, preguiçoso. Entendeu? Tô numa boa, tô lá, entendeu? Tô daquele jeito lá. E deles de varde lá, né? Essa é a melhor. Né? Bardoso, varde, tudo sul essas palavras aí. Nossa, verdade. Piá também nós falamos lá. Piá é menino, tá? Guri, piá. Aqui moleque, acho que é. Viu? A gente aprende. Amém, glória a Deus, é legal, né? Essas coisas. Muito bem. Enquanto ele está lá, 40 dias e 40 noites, lá em cima. Então ele está lá no monte. E o povo lá embaixo, então, tem uma boa ideia. Diga, uma grande ideia. Manda essa grande ideia para o inferno agora. Amém? Você viu que a mente vazia é a oficina do diabo mesmo, né? Meu Deus do céu. O que os caras resolvem fazer? Um bezerro de ouro. Porque eles estão acostumados que a idolatria estava no Egito. 430 anos, irmãos. 430 anos no Egito. Imagine, os caras estavam acostumados com todo tipo de Deus. E então eles vamos fazer um Deus que nos tirou de lá. Junta tudo ouro, não sei o que, vai fazer. Vamos fazer o bezerro. Saiu o bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Coisa linda. E daí Moisés se irrita, gente. Ele desce, Deus fala assim, vai ver o teu... Não, já viu briga de marido e mulher ou não? Já viu? Quando o teu filho faz algo de errado, o que é? Teu filho. Deus vira para Moisés e fala, o teu povo. Até antes era o meu povo. A hora que fez o bezerro, o teu povo lá, Moisés.
Vai lá ver aquele povo, e Deus fala bem assim mesmo, o teu povo ó, fez um bezerro de ouro. Nossa, Moisés desce, mas desce no galeto, tipo mãe, né? Mas é hoje que essa criançada vai apanhar, deixa comigo. E ele desce, ele fica tão bravo que ele quebra as tábuas da lei. E ele quebra as tábuas da lei, daí ele vai ter que ficar mais 40 dias depois lá, para pegar essas tábuas da lei de novo. Só que ele fica tão bravo que o que acontece? Eu fico pensando, cara, o Moisés maluco, né, cara? Que já para subir, ficar 40 dias, o cara vai ter que subir de novo 40 dias, né? Meu Deus, se ele não mudou, quem será de nós, né? Meu Deus, né? Êxodo 32, 26. Moisés então chega e está muito bravo, quebra as tábuas. Moisés fica de pé no meio do acampamento e exclama: quem for de Yahvé, vem a mim agora. Pasme, e quem vai são todos os filhos da tribo de Levi. Eles chegam, se reúnem em torno dele e diz Moisés, e naquele momento ele diz: vocês matem agora o seu irmão, o seu vizinho, todos que idolatraram um bezerro de ouro. Passem cabo com todos eles. E a tribo de Levi se posiciona, rejeita o bezerro de ouro e muda a sua sorte. Êxodo 32, 29 diz: porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos. Diga, mãos são obras. Muito bem. Porquanto cada um contra o seu filho e cada um contra o seu irmão. Isto seja para que hoje o Senhor vos conceda uma bênção. A rejeição à idolatria, da boa ideia que os outros tiveram, mudou a sorte da tribo de Levi. Agora a maldição, tudo que era maldição na vida deles, tudo que eles tinham sido como sanguinários, agora pelo contrário, eles se tornariam os carregadores da presença de Deus. Eles se tornariam a tribo do sacerdócio, a tribo que teria o ofício de ministrar na presença de Deus todos os dias. E queridos, a pergunta é: nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, sim ou não? Somos, todos nós somos. Então agora, nós queremos, e eu quero ler isso com você, esse ofício sacerdotal, acho que está até no slide ali. Então agora, a palavra diz, a respeito, e o texto diz, Números 33, do 8 ao 11, acerca da tribo de Levi, disse Moisés: ó Deus, tu deste o Urim e o Tumim aos teus servos que escolestes. Vai mudar então a maldição em bênção. Tu puseste a prova em Massá, perto das fontes de Meribá, e discutiste com eles. No 9, eles são mais dedicados a ti do que os seus próprios pais. O que Moisés está falando? Que essa tribo, e eu creio que você é assim, é mais dedicada do que os nossos pais, os nossos antepassados foram. Nós somos dedicados a Deus, muito mais do que eles foram. Veja, a tribo de Levi então se torna mais dedicada, e diz, mais do que os seus irmãos, mais do que aos seus filhos, eles obedecem às tuas leis, Senhor, e cumprem a tua aliança. E olha só o que termina dizendo: eles ensinarão todas as tuas leis ao teu povo, queimarão incenso na tua presença, sobre o teu altar oferecerão sacrifícios, porque agora as leis do Senhor estão guardadas nas tábuas do coração deles. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi, faze com que ela seja cada vez mais forte, que tudo que eles façam seja agradável a ti, acabe com os seus inimigos, para que nunca mais se levantem. Eu concluo aqui. Agora os levitas são escolhidos para ministrar no santuário, encarregados das portas do templo, para servir no santuário, para oferecer holocaustos pelo povo, para colocarem-se diante do povo e servi-lo, para ensinar as leis do Senhor ao povo e para queimar incenso na presença do Senhor. Então agora, inclusive, a marca dessa tribo, inclusive o símbolo dela, é a Arca da Aliança. E queridos, Arca da Aliança significa presença de Deus. E olha só o que a presença de Deus, quando ela está na sua vida, ela faz com você. A presença de Deus, ela traz alegria. Salmos 16, 11 diz assim: far-me-á ver a vereda na vida na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Se você está com problemas na sua vida de falta de alegria, ande na presença de Deus.
Se num momento de luto, como eu passei, a única fonte de alegria da sua vida tem que ser o Senhor. Você tem que colocar a sua fé nele. Pastora, não é fácil. Eu estou falando por mim, não é fácil. Eu vivi isso, não é fácil. Mas no Senhor há alegria. Para mim, sabe quando há alegria? A maior alegria da minha vida? A minha alegria é quando as pessoas aceitam Jesus. Meu Deus, eu fico que eu não me aguento. Agora, se não teve uma aceitação de Jesus naquele dia, foi o pior culto da minha vida. Então eu fico lá chorando com Deus. Já chorou por almas? Chore por almas. Fala, Jesus, dá-nos almas. As pessoas precisam te conhecer. Isso dá alegria. Alegria. Muito bem. Descanso. 2. Êxodo 33:14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, na presença do Senhor há descanso. Sabe quando a gente está atribulado, a gente está perdido, você tem que andar na presença de Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, ser maluco igual Moisés. Gente, Moisés era maluco. Ficar 40 dias lá em cima, quem que acreditaria que ele estava vivo? Nem eu, se estivesse lá embaixo, né? Falei, cara, morreu, acabou a água, né? O cara não tinha comida, subiu sem nada, morreu, né? E ele não, pelo contrário, ele mostra que na presença de Deus, então há descanso, há prazer de estar na presença de Deus. Terceira coisa que acontece, proteção. Pastora, tenho passado muita luta, muito problema. Entre na presença de Deus. Entre na presença de Deus, a proteção. Salmos 91 diz que debaixo da sombra, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando eu estou debaixo das asas do Senhor, a proteção. Amém? A proteção de Deus. E finalizo com a bênção e a prosperidade. Se você quer bênção na sua casa, bênção na sua família, bênção na igreja, a presença de Deus tem que ser o principal motivo na sua vida. Deus me deu uma revelação muito profunda. Duas revelações muito profundas. Uma foi que Deus não esquece nenhuma das suas orações. E Deus mandou dizer isso para você hoje. Deus está ouvindo todas as suas orações. Elas estão guardadas nas taças de Deus. O único momento que o céu ficou 30 minutos em silêncio foi para ouvir a oração dos santos no livro do Apocalipse. Foi o único momento que ele faz isso. Aí quando a gente olha então, dentro desse tempo que Deus faz todas essas coisas, Deus, como ele não esquece das suas orações, Moisés diz assim, Senhor, deixa-me ver a tua face. Senhor, eu quero ter um encontro com a tua face. Deus diz para ele, a minha face você não verá. Mas eu vou passar, a minha glória vai passar e você vai ver a fenda da rocha. Pela fenda da rocha você me verá. Mas como eu disse, Deus não esquece oração. E Jesus está aqui na terra. No Monte da Transfiguração, Deus traz Moisés para ver a face de Deus. Então Deus não esquece oração, querida. Deus ouve as suas orações. Seja por você, pela casa, pela família. Deus não esquece as orações. Pastor, e prosperidade? Prosperidade, querido, é sempre na presença de Deus. O tabernáculo de Davi, ele ficou 40 anos com a arca da aliança, com uma tenda, adorando a Deus e trazendo a presença. 40 anos. O templo de Salomão nunca teria sido construído se Davi não tivesse 40 anos buscado a presença do Senhor. Porque foi o dinheiro que veio, a prosperidade nos tempos de Davi, que construiu o templo de Salomão. Fique de pé na presença do Senhor.